Bem-vindos, bem-vindas, boa noite a todos e a todas. Estamos em mais uma aula, mais um encontro do projeto de extensão Períodos da História da Filosofia, um percurso introdutório. Nós tivemos já uma aula de filosofia antiga, um segundo encontro de filosofia medieval, com os professores Gil Franco e professor Mateus. E hoje o terceiro encontro sobre filosofia moderna com a professora Celi Hirata Dauscar, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Agradeço também a todos e a todas pela presença. E vou passar a palavra primeiramente à nossa querida Naila, aluna e integrante do GEP, que vai apresentar a professora e fazer a mediação depois para o debate. Então, Naila, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Naila. O nosso tema da mesa de hoje é filosofia moderna e nossa palestrante de hoje é a Celi Hirata. Vou apresentar um pouco do currículo dela para vocês. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, sendo que sua tese de doutorado foi laureada com o Prêmio de CAPES de Filosofia em 2013. Realizou estágio de doutorado sanduíche na Universitat Zurich com bolsa CNPq DAG. Atualmente é professora adjunta de História da Filosofia Moderna no Departamento de Filosofia da UFSCar e suas pesquisas se centram nas noções de necessidade e causalidade e seus desdobramentos éticos e políticos nos autores da primeira modernidade. E agora eu passo a palavra para a Celi. Boa noite. Eu queria muito agradecer ao Pablo e ao Davi pelo convite em falar aqui com vocês hoje. Eu também gostaria de agradecer a Naila pela apresentação e falar que é uma alegria aqui, poder encontrar o Pablo, depois de todos esses anos. E, como vocês sabem, o tema é filosofia moderna. É um tema muito amplo, então eu vou fazer uma abordagem que talvez seja um pouquinho diferente das abordagens anteriores, no sentido de que eu não vou fazer tanto uma apresentação panorâmica da filosofia moderna, mas eu vou me concentrar nos primeiros filósofos da modernidade, ou seja, a primeira metade do século XVII. Vou fazer uma rápida introdução para entrar, na verdade, no Francis Bacon, que vai ser propriamente o tema da minha aula. E eu achei que seria um filósofo interessante, porque é um filósofo relativamente pouco estudado e justamente o primeiro filósofo moderno. Tem uma discussão se ele seria um filósofo moderno ou um filósofo de transição do Renascimento para a modernidade, mas acho que a gente pode considerar o Francis Bacon como o primeiro filósofo moderno. Celi, deixa eu te interromper, porque eu falei isso para você antes de começar a gravação, mas eu preciso falar porque tem alunos aqui, a maioria deles fizeram aquele curso comigo na USP sobre Francis Bacon, o pintor, né? E a anedota que eu acho engraçada é tem outros alunos, né? Por exemplo, a Naila, mas não foi ela, a Tainá, que também está aqui, o Gabriel, que fizeram comigo o componente artes e literatura na filosofia contemporânea, alguma coisa assim. E aí eu também, havia possibilidades, Francis Bacon na pintura, os artistas dos Deleuze, né? Digamos, outra linha de cinema e outra linha de literatura. E eu, tranquilamente, deixei o grupo que ia fazer o seminário apresentar Francis Bacon, né? Esperando, totalmente convencido de que ia ser o pintor, não tinha erro nisso. E eles, alunos de letras, né, que não eram nem da filosofia nem das artes, apresentaram a biografia, tranquilamente, do Francis Bacon, o filósofo. E aí que eu levei a surpresa, né? E agora meio que ao contrário, né? A maioria aqui já deve ter estudado, deve estar com o Francis Bacon, pintor,
que nós estudamos, mais fresco do que este filósofo tão importante da modernidade. Mas era uma anedota para a gente lembrar disso. Eu volto a palavra para você. Obrigado. Perfeito, Pablo. Não, de fato, é muito fácil de confundir, porque é o nome e o sobrenome iguais, né? Na verdade, o pintor provavelmente foi nomeado assim em homenagem ao Francis Bacon. Eu não tenho certeza, mas talvez essa seja uma das hipóteses, né? Porque que o pintor Francis Bacon tem exatamente o mesmo, tendo o sobrenome Bacon, né? Tem o mesmo, foi dado a ele o mesmo prenome, né? Do Francis Bacon. Mas então aqui a gente está falando do Francis Bacon, que viveu entre o final do século XVI e o começo do século XVII, que tem aqui, eu não tenho uma imagem melhor agora, mas está aqui na capa dos Pensadores, é esse Francis Bacon. E o Francis Bacon, né, como eu estava dizendo, vou fazer uma pequena introdução falando um pouquinho desses primeiros filósofos da Idade Moderna. Esses primeiros filósofos que fizeram suas obras, né, que publicaram aí na primeira metade do século XVII. Eu pensando aqui principalmente no Galileu Galilei, no René Descartes e no Thomas Hobbes, além do próprio Francis Bacon. Só para introduzir aqui um pouco o próprio Francis Bacon. O que esses filósofos modernos eles tinham todos em comum é uma clara concepção de que as suas filosofias estavam rompendo com a filosofia medieval. Todos esses filósofos, o Descartes, o Hobbes, o Bacon e o Galileu, tematizam muito essa ruptura com a filosofia escolástica, que vocês tiveram um módulo de filosofia medieval, então acho que agora está fresco para vocês sobre a escolástica, né? Todos esses autores romperam com a escolástica e pretenderam construir uma filosofia completamente nova, sendo que eles conceberam o fim da filosofia como algo diverso, completamente diverso da filosofia medieval, e por isso pensaram também no problema do método, né? Qual que é o caminho, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos lógicos adequados para fazer uma nova ciência. E isso também vai caracterizar o projeto do Francis Bacon, né? E aí eu já entro diretamente no Francis Bacon, e a partir do tratamento da sua filosofia eu vou indicar algumas coisas que são características não só do Bacon, como também de outros autores da modernidade. Então, o percurso da apresentação vai ser esse que está aqui no slide. Primeiro, vou falar muito rapidamente do Francis Bacon e da sua obra, vou falar mais especificamente dos livros que importam no que eu vou abordar, que é a concepção de ciência que o Francis Bacon tem, como uma ciência que deve ser operativa, uma ciência que deve permitir aos seres humanos produzir os efeitos desejados, que é uma concepção de ciência que nos é muito familiar. E por isso, às vezes, com dificuldade, nós vemos qual que é a importância, qual que é a força do pensamento do Bacon. Mas ele é o primeiro autor que tematizou, de uma maneira sistemática, essa concepção de ciência natural, como algo operativo, como algo que permite a previsão de efeitos e a produção de efeitos e que permite transformar a natureza. E aí, por fim, eu vou falar um pouco de uma obra do Bacon, que é a Nova Atlântida, na qual ele vai mostrar como essa concepção de ciência opera numa sociedade utópica que é a Nova Atlântida. Regina, se você puder, por favor, passar para a próxima. Obrigada. O Francis Bacon foi um
um homem político muito importante, que exerceu cargos políticos centrais na Inglaterra, chegando até a ser chanceler. Depois ele teve um final conturbado na sua vida, porque ele foi condenado por corrupção e foi preso na Torre de Londres, e perdendo com isso todos os cargos políticos que ele tinha, Mas se trata de alguém que tinha uma vida prática, uma vida política muito ativa e que escreveu uma extensa obra, sendo que uma das obras mais importantes do Bacon são os ensaios, que são apontados como uma das obras mais importantes para a consolidação da língua inglesa. Ele tinha uma prosa admirável, o inglês, nessa época, ainda era uma língua que estava se constituindo, que ainda estava mudando bastante, que ainda era muito diferente do inglês moderno que nós conhecemos, e o Bacon foi um dos autores principais para estabelecer a língua inglesa. Tanto é que existe uma história, de que muitos pensaram que os textos do Shakespeare, na verdade, eram de autoria do Francis Bacon. Então, houve essa polêmica. Ele é um autor, então, bastante conhecido por suas obras literárias, mas ele tem uma obra muito extensa, que inclui ensaios morais, que inclui textos sobre política, mas ele é um autor muito importante também na transformação de concepção de ciência, como eu estava dizendo. Ele vai se contrapor, e a gente vai ver na apresentação de hoje qual que é a mudança que o Bacon vai fazer na ciência. Ele vai defender uma nova concepção de ciência, e para isso tem várias obras, mas as mais importantes são essas que eu coloquei aí e que estão disponíveis, inclusive, em português. Tem o Progresso do Conhecimento, que é de 1605, com essa edição aqui da editora Unesp, e com tradução do Raul Finker, que é um livro que trata da dignidade do conhecimento. O Progresso do Conhecimento está dividido em duas partes. Na primeira parte, o Bacon vai defender a ciência das acusações que são dirigidas a ela, e na segunda parte, ele vai estabelecer uma série de preceitos para o avanço nos conhecimentos. E aí, depois, eu coloquei aqui em seguida a obra que talvez seja a mais conhecida do Bacon, além dos ensaios, que é o Novum Organum, ou Verdadeiras Indicações acerca da Interpretação da Natureza, que é de 1620, que vocês encontram aqui nesse volume dos Pensadores. O Novum Organum, ele tem esse título porque ele se opõe ao órgão aristotélico. O órgão aristotélico são todos aqueles conjuntos de obras lógicas do Aristóteles, como primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos, categorias, entre outras obras que o Aristóteles havia escrito para estabelecer a lógica, como se deve pensar, como se devem encadear as proposições, como se devem fazer os silogismos, quais argumentações são válidas. E o Bacon intitula sua obra como Novum Organum, justamente porque ele pretende estabelecer um novo método, uma nova lógica, uma nova forma de conhecer as coisas em oposição ao órgão aristotélico. E no Novum Organum, o Bacon vai na primeira parte, quer dizer, tem duas partes, o Novum Organum. Na primeira parte, que seria uma parte negativa, por assim dizer, Bacon vai examinar os preconceitos e os obstáculos que atrapalham, que impedem a busca do conhecimento. E é nessa primeira parte que ele vai apresentar a sua famosa teoria dos ídolos,
que são, né, o que são os ídolos, são aqueles erros mais comuns que nos impedem de adquirir o conhecimento. E na segunda parte, que vai ser uma parte propriamente positiva, por assim dizer, ele vai estabelecer sua nova lógica, o seu novo método, que vai ser um método indutivo, pelo qual nós conhecemos os fenômenos naturais a partir de uma enumeração organizada daquilo que nós podemos observar na experiência. Depois, talvez eu fale um pouquinho mais da indução no Bacon. Então, o Novo Órgão, que é essa obra mais famosa, é uma obra de metodologia, mas que, anteriormente, na sua primeira parte, coloca todos os obstáculos que atrapalham a aquisição do conhecimento. E, por fim, aqui eu coloquei a última obra do Bacon, que é a Nova Atlântida, né, que eu havia mencionado anteriormente, e que também está aqui presente no volume dos Pensadores. É uma obra inacabada, porque justamente o Bacon morreu, e ela foi publicada póstumamente, e que é uma utopia, na qual o Bacon vai falar desse país, que seria Atlântida, Nova Atlântida, em referência à Atlântida de Platão, e que seria um país onde os habitantes viveriam muito bem, em harmonia, e na qual a instituição científica tem um papel primordial no Estado. Quer dizer, para o Bacon, a ciência ela tem um papel político muito importante, sendo que a ciência ela deve ser, de acordo com o Bacon, financiada pelo Estado. Então, a gente vai ver como o Bacon ele tem uma concepção de ciência que é muito próxima da nossa concepção de ciência. Ele foi o primeiro moderno que formulou de uma maneira sistemática essa concepção de ciência que é a nossa, que é uma concepção de ciência que se entrelaça com a tecnologia, uma concepção de ciência que tem como fim a produção de efeitos benéficos para os seres humanos e que tem um impacto na vida de todos e deve ser financiada pelo Estado. Sendo que o Estado bem administrado tem que dar muita ênfase às suas instituições científicas. Isso. Perfeito, Regina. Acho que está cortando um pouquinho a tela. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo diminuir um minutinho. Bom, qualquer coisa eu leio o texto que está nesse slide, que ficou um pouco cortado. Eu não estou conseguindo. Não tem problema, eu vou ler aqui. Nesse slide, né, eu tinha colocado aqui um subtítulo de um outro livro, de um outro texto do Bacon, que se chama Grande Instauração, que é esse projeto de formular uma ciência completamente nova, que não tem nada a ver com a ciência tal como foi estabelecida até então. Nesse texto, que é um subtítulo do prefácio da Grande Instauração, Bacon vai dizer o seguinte, que o estado do conhecimento não é próspero, nem muito avançado, e que um caminho deve ser aberto para o entendimento humano, totalmente diferente dos conhecidos até agora, e outros auxílios providenciados para que a mente possa exercitar sobre as coisas a autoridade que propriamente lhe pertence. O Bacon ele vai afirmar em vários momentos da sua obra que ele jamais poderia constituir o seu projeto de conhecimento sobre bases antigas, porque aquilo que ele visa é algo completamente novo.
Nesse sentido, as reflexões do Bacon lembram muito aquelas afirmações de um outro filósofo moderno muito importante, que é o René Descartes, que vai insistir que é preciso começar tudo desde o início, que a sua filosofia precisa se fundamentar racionalmente desde o início, sem tomar por base nada do que a tradição havia legado. Então, em ambos os autores, tem esse rompimento com a tradição. E por que o Bacon ele vai romper com a tradição? Ele vai romper com a tradição porque o fim que ele almeja para a ciência é completamente um outro. Mas antes de falar desse fim diferente, eu só queria comentar aqui um pouco a capa aqui do Novum Organum. Vocês veem aqui o frontispício, é um navio, uma caravela, atravessando duas colunas, são as colunas de Hércules, que segundo que seriam, se supõe que essas colunas de Hércules ficariam onde hoje é o Estreito de Gibraltar, e que marca a transição entre o território conhecido e o território desconhecido. E justamente aqui o navio ele está navegando em direção ao desconhecido. O Bacon ele tem essa concepção de conhecimento, que é uma concepção moderna de conhecimento, que o conhecimento deve descobrir coisas novas, e não simplesmente contemplar verdades já conhecidas. Mas a função do conhecimento, a função da ciência, é desbravar novos mares, descobrir como de fato a natureza opera, para a partir daí podermos efetuar os efeitos desejados. Mas então, como eu estava dizendo, Bacon pretende romper completamente com a filosofia medieval, com a filosofia escolástica, que ele via como um território de disputas sem fim. Para o Bacon, a filosofia escolástica, que ainda vigorava com uma certa força dentro das universidades, aí no começo do século XVII, era uma filosofia que girava em torno de disputas, que não visava conhecer as coisas naturais, mas que ficava em torno de disputas e que ainda era muito presa à filosofia aristotélica, né? Vocês, no módulo de antiguidade, acho que vocês viram um pouco sobre Aristóteles. E o Bacon, né, ele pretende erigir uma lógica que não seja direcionada para vencer nos discursos, mas sim para vencer a natureza, como ele coloca. E a motivação para ele do conhecimento é que os seres humanos restaurem um estado originário que eles perderam com o pecado original. E que está expresso nessa citação. Pelo pecado, aqui é um trecho do Novum Organum, da segunda parte, o Bacon diz: pelo pecado, o homem perdeu a inocência e o domínio das criaturas. Ambas as perdas podem ser reparadas, mesmo que em parte, ainda nesta vida. A primeira com a religião e com a fé, a segunda com as artes e as ciências. Pois a maldição divina não tornou a criatura irreparavelmente rebelde, mas em virtude daquele diploma, comerás do pão com o suor da tua fronte, por meio de diversos trabalhos, chega, enfim, ao homem, de alguma parte, o pão que é destinado aos usos da vida humana. O Francis Bacon é um autor cristão e ele vai tratar desse tema da ciência como algo que deve ser operativo.
que deve permitir transformar a natureza em favor dos homens, sob esse prisma da perda do domínio original sobre as criaturas com o pecado original. Então, ele vai dizer que, pelo pecado original, os homens perderam a inocência e a reaquisição da inocência ela é feita a partir da fé, da religião, e já o domínio das criaturas vai ser reapropriado por meio do cultivo da ciência. Então, o Francis Bacon vai reinterpretar essa passagem bíblica sobre o pecado original, porque aqui no Progresso do Conhecimento, como eu disse, ele vai falar sobre os preconceitos a respeito da ciência. E ele vai defender a ciência desses preconceitos. E o Bacon vai dizer que um dos principais setores sociais, por assim dizer, que advogam opiniões contrárias à ciência são os teólogos, porque os teólogos interpretam que o pecado original pelo qual Adão e Eva comeram da árvore proibida significa, eles interpretam esse episódio bíblico como sendo o conhecimento a fonte da perdição humana. Quer dizer, eles comeram do fruto proibido, que era o conhecimento, e com isso houve a queda da humanidade. O Bacon vai dizer que esse conhecimento, que é fonte do pecado original, é, na verdade, o conhecimento do bem e do mal, e simboliza o fato de que os seres humanos quiseram dar a si próprios as suas leis e não mais seguir as leis divinas. E teria sido isso a causa da queda. Mas ele vai dizer, quanto ao conhecimento das coisas naturais, não só o conhecimento não é causa de pecado, não é causa de perdição, mas, ao contrário, é pelo conhecimento dos fenômenos naturais, das operações naturais, que nós podemos readquirir aquele estado benfazejo que havia anteriormente. Então, a restauração da humanidade para o Bacon passa pelo cultivo da ciência. Então, o Bacon ele tem um ideal de cultivo e de progresso do conhecimento que tem um fundo ético. Ele diz que o que é pecaminoso é quando o conhecimento é praticado sem a caridade. Então, a caridade é aquele temperamento que vai corrigir todos os desvios que possam ter no progresso do conhecimento. Ele insiste, bastante que o fim do conhecimento é o bem-estar da humanidade. Ou seja, o conhecimento tem que ser cultivado para que se possa produzir efeitos, não para algum lucro particular, mas sim para o bem-estar da humanidade, para o aumento da duração da vida, para uma vida melhor, mais cômoda, enfim, para esse tipo de fim. Tanto é que... Deixa eu só achar aqui uma parte. Tanto é que tem um autor que se chama Pérez Ramos, que vai dizer que o Bacon foi o primeiro articulador explícito de uma ética da ciência, que envolve valores, visões e expectativas racionais, nesse sentido de que a ciência tem que ser praticada com caridade e serve para o bem-estar da humanidade. E esse fim operativo da ciência, que deve servir para nós podermos produzir os efeitos visados, os efeitos que conduzem ao bem-estar da humanidade, é muito bem expresso nesse aforismo
do Novum Organum, que talvez seja o aforismo mais conhecido do Bacon. Ciência e poder no homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito, pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece. E o que a contemplação apresenta-se como causa é regra na prática. Então, de cara, o Bacon, a gente vai ver a qual concepção de ciência ele está se opondo, considera que ciência e poder andam juntos, porque é pelo conhecimento das relações causais que eu posso produzir os efeitos visados no futuro. E é nesse sentido que a causa conhecida é regra aplicada na prática. E a causa frustrada é a não aplicação da regra. Quer dizer, é um conhecimento, né, ele visa um conhecimento da natureza, não um conhecimento simplesmente do que as coisas são, mas o conhecimento que o Bacon visa é o conhecimento do como as coisas se produzem. Por quais causas um efeito é produzido? Porque é por meio desse conhecimento que nós nos tornamos capazes de transformar a natureza. Só que, para tanto, só mais uma coisinha naquele slide anterior, só que, para tanto, para se vencer a natureza, ou seja, para que os homens se tornem novamente capazes de dominar a natureza, que era aquele estado que eles tinham antes da queda original, do pecado original, da queda, para que eles possam vencer a natureza, eles precisam primeiro obedecer à natureza. O que significa isso, obedecer à natureza? Significa deixar a natureza nos ensinar. Significa voltar a observar as relações naturais. Significa dar um papel importante para a experiência, porque isso vai ser um dos pontos importantes nos quais o Bacon vai insistir, que a experiência menosprezada na sua época, que os tratados de filosofia natural da sua época muitas vezes se restringiam a repetir aquilo que o Aristóteles havia dito há 2000 anos atrás, né? Ao passo que, para conhecer de fato as relações causais e para se vencer a natureza, eu preciso observar a natureza, eu preciso fazer experimentos metódicos, eu preciso voltar a ter contato com as coisas naturais. A gente vai ver um pouco mais para frente que esse contato com as coisas diretamente era algo mal visto na época. E a experiência assim, direta dos fenômenos era visto como algo indigno dos homens livres. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas então esse aqui é o aforismo no qual o Bacon sintetiza essa concepção de que a ciência é poder. É sempre bom lembrar que, assim, para a gente isso parece meio óbvio, porque a gente já vive, nós somos herdeiros do Francis Bacon, e a nossa concepção de ciência é essa, concepção de ciência como poder. Quer dizer, por meio de investigação científica, eu sou capaz de desenvolver uma vacina que vai nos salvar de uma grande doença. Por meio da ciência, eu sou capaz de prolongar a vida. Para nós, isso é uma concepção muito familiar, é a concepção que nós temos de ciência. Mas é importante ter em mente que essa não era a concepção vigente de ciência, ou a mais aclamada na época do Bacon. Não é à toa que ele vai dizer, na primeira parte do Novum Organum, no aforismo 124, o seguinte: podem fazer-nos a objeção de que nós não prefixamos para as ciências
a meta e o escopo melhores e mais verdadeiros. E que a contemplação da verdade é mais digna e elevada que a utilidade e a grandeza de qualquer obra. E também que essa longa, solícita e instante dedicação à experiência, à matéria e ao fluxo das coisas particulares curva a mente para a terra. Aqui ele justamente faz menção àquilo que eu estava falando agora, anteriormente, que havia essa concepção de que o contato direto com a matéria, com as coisas materiais, a experiência, era visto como algo degradante, como algo que não era digno dos homens livres. E, além disso, ele vai se contrapor a essa concepção de que o fim mais elevado, o fim principal e mais elevado das ciências, ou da filosofia natural, mais especificamente, seria a contemplação pela contemplação, sem visar a algo de útil. E o que o Bacon tem aqui em mente é a concepção aristotélica dos saberes. Aí acho que agora pode passar ao próximo. Bacon está se contrapondo a essa classificação aristotélica dos saberes e a concepção de superioridade das ciências teoréticas. Essa classificação vocês encontram na Ética Nicômaco, no livro 6, e também na Metafísica do Aristóteles, no livro 6. Nessa classificação, o Aristóteles vai distinguir entre três tipos de saberes. Primeiro, os saberes teoréticos, que incluem aqui a filosofia natural, que vai ser o objeto, do Francis Bacon, e além da física ou filosofia natural, a teologia e a matemática. O que são esses saberes teoréticos? São saberes que visam tão somente o conhecimento. São saberes nos quais o objeto do conhecimento é independente do sujeito que conhece. Então, no caso da teologia, o primeiro motor imóvel é algo que existe independentemente da ação humana. A mesma coisa com relação às matemáticas, o Aristóteles não concebe que a matemática seja uma ciência que trabalha com construções humanas, mas para ele há, de fato, coisas matemáticas que são independentes dos seres humanos, independentes da ação humana, e que são coisas que existem eternamente e são sempre as mesmas, não podem ser diferentes do que são. São coisas necessárias, não são contingentes que poderiam ser ou não ser. E a mesma coisa com relação à física. A física tem como objeto, para Aristóteles, os seres naturais. O que são seres naturais para Aristóteles? São seres que possuem em si próprios o seu princípio de movimento. Então, é isso que caracteriza para Aristóteles os seres naturais, por oposição aos seres artificiais. Enquanto os seres artificiais, ou que vêm a ser pela técnica, ou são artefatos humanos, são aqueles que não possuem em si próprios seu princípio de atividade, ao passo que os seres naturais, os animais, as plantas, os minerais, etc., possuem em si próprios o seu princípio de movimento. Então, vai dizer o Aristóteles, a cama, por exemplo, que é um artefato, ela tem um princípio de movimento só na medida em que ela é composta de algo natural. Por exemplo, a madeira. Da madeira vai brotar lá, talvez brote um fungo, brote uma planta, enfim. Mas da cama enquanto cama não brota nada, não tem nenhum movimento, nenhuma transformação que seja proveniente da cama enquanto cama, ao passo que os seres naturais são caracterizados por possuírem esse princípio. Portanto, para o Aristóteles, os seres naturais são seres que operam
independentemente da ação humana. Eles têm a sua natureza característica e, por isso, não podem ser transformados pela ação humana. E, quanto a eles, então, no que diz respeito aos saberes, cabe um saber teorético, ou seja, um saber meramente contemplativo, que tem como fim a mera contemplação, o mero conhecimento. Não tem como fim a transformação das coisas naturais ou a intervenção humana. E o Aristóteles vai distinguir desses saberes teoréticos, os saberes práticos, que são a ética, a política, e a gente também poderia incluir a economia, que são saberes que têm como objeto a ação humana. E aí, nesse caso, aquele que conhece e aquilo que é conhecido dizem respeito sempre aos seres humanos. E, por isso, esses saberes também têm os seus métodos próprios. Eles não têm o mesmo grau de certeza, o mesmo grau de precisão, o mesmo grau de demonstrabilidade que tem os saberes teoréticos, como a teologia, a física e a matemática, que tratam de coisas que são necessárias e não dependem da ação humana. A ética e a política, por seu turno, tratam da ação humana, ou seja, daquilo que pode ser ou não ser. Ou seja, de coisas que são contingentes. E por isso esses saberes também, eles não são inteiramente necessários, inteiramente demonstrativos, mas eles têm um grau de certeza e um método que lhes são próprios. E, por fim, o Aristóteles vai falar numa terceira classe de saberes, que são saberes técnicos ou produtivos. Aqui eu coloquei alguns exemplos: agricultura, arquitetura, metalurgia, sapataria, poesia, pintura, medicina, culinária e assim por diante, que são saberes que visam produzir alguma coisa. São saberes pelos quais, por meio de uma técnica, por meio de uma receita, eu sou capaz de produzir determinadas coisas. Ora, o que o Francis Bacon vai fazer? A gente viu, quando ele fala que a ciência é poder, ele está misturando aqui duas funções diferentes. Ele está dizendo que o saber sobre a natureza, a filosofia natural, a física, é um saber que é teórico, que é especulativo, mas essa especulação, ela deve servir para a operação. Ela serve para a produção de efeitos visados, ou seja, ela é operativa. Então, o que o Bacon faz ao dizer que a ciência é poder? Ele vai juntar características dos saberes teoréticos com características dos saberes técnicos. E por isso que o Bacon ele vai ser um dos autores fundantes do que veio se tornar a tecnologia, que é esse entrelaçamento entre ciência e técnica, entre ciência e produção de efeitos, na qual novas técnicas e novas tecnologias fazem o conhecimento avançar, que por sua vez fazem as técnicas avançarem, fazem com que a intervenção na natureza e a previsão de fenômenos se torne cada vez mais avançada. Enfim, ele vai conjugar essas duas coisas. A Regina aí pode passar ao próximo. Além disso, o Bacon, ao defender que ciência é poder, que a ciência deve servir para efetuar aquilo que é necessário para o bem-estar da humanidade, está invertendo a hierarquia dos saberes no Aristóteles. E aí, para apresentar isso, eu vou ler esse trecho da Metafísica, um trecho bastante conhecido da Metafísica do Aristóteles, que está logo no início do livro. Eu vou ler aqui com vocês. Se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância,
é evidente que buscaram conhecimento unicamente em vista do saber, e não por alguma utilidade prática. E o modo como as coisas se desenvolveram o demonstra. Quando já se possuía praticamente tudo o que se necessitava para a vida e também para o conforto e o bem-estar, então se começou a buscar essa forma de conhecimento. É evidente, portanto, que não a buscamos por nenhuma vantagem que lhe seja estranha. E mais ainda, é evidente que, como chamamos livre o homem que é um fim para si mesmo e não está submetido a outros, assim, só esta ciência, dentre todas as outras, é chamada livre, pois só ela é fim para si mesma. Todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma lhe será superior. Aqui o Aristóteles está introduzindo o tema da metafísica, que é a sapiência, que é essa sofia, que é esse conhecimento que ele vai desenvolver na sua filosofia primeira, e que diz respeito ao conhecimento do ser enquanto ser e dos seres mais elevados, em especial o primeiro motor imóvel. E ele está descrevendo essa ciência como aquela ciência que é a mais inútil de todas. É só quando os seres humanos estão bem providos com seus bens materiais, com tudo aquilo que é necessário para a vida prática, para a vida humana, é só depois que há a provisão de tudo isso que se busca essa ciência. Quer dizer, ela não tem utilidade nenhuma. E justamente por não ser útil, diz o Aristóteles, ela é a mais elevada de todas. É a mais elevada de todas, por quê? Porque o fim é ela própria. Ela não se subordina a um outro fim. Mas o seu fim, o fim da sapiência, da sofia, do conhecimento, é apenas o próprio conhecimento. Por isso ele vai dizer que as técnicas, como a medicina, a culinária, a metalurgia, entre outras, são muito mais úteis e necessárias à vida humana. Nós precisamos dessas artes para produzir os nossos alimentos, para produzir a saúde, etc. Mas justamente para o Aristóteles, pelo fato de que essas ciências têm como fim algo que é externo a elas, torna essas ciências subordinadas e, portanto, inferiores a essa que ele vai chamar a filosofia primeira, mas também se aplica para o caso da filosofia natural e para as matemáticas, que são conhecimentos que, na visão do Aristóteles, têm como fim apenas o próprio conhecimento. São ciências puramente contemplativas, sem nenhum fim prático, sem nenhuma utilidade em vista. Pode passar o próximo slide. E essa concepção de que aquilo que é menos útil, aquilo que está ligado ao puro conhecimento, sem nenhuma aplicação prática e sem contato com as coisas, essa concepção de que essas ciências são superiores e mais dignas está muito bem expressa na distinção que se fez na Idade Média entre artes liberais, por um lado, e artes mecânicas, por outro. Vocês veem aqui no desenho, eu mesma não estou conseguindo ver muito bem, mas aqui estão figuradas as artes liberais, a aritmética, a geometria, a música, a astrologia, que são consideradas, são as ciências do quadrívio, que são as ciências matemáticas, né? Anteriormente, ciências matemáticas eram pensadas como se havia uma concepção diferente, né, do que seriam as artes matemáticas, mas elas englobariam não só a aritmética e a geometria, mas também a música e a astrologia, que eram vistas como ciências matemáticas. A música, a ciência matemática dos sons, e a astrologia como a ciência matemática
dos astros. Quer dizer, para ser mais exata, a música e a astrologia eram vistas como ciências mistas, mas que faziam parte das matemáticas. E o trivium, que é a lógica, a retórica e a gramática, que são aí as artes, as ciências ligadas à linguagem, né? A retórica, a lógica e a gramática. A linguagem e a argumentação. Essas, então, por que elas eram chamadas de artes liberais? Elas eram chamadas de artes liberais justamente em contraposição com as artes mecânicas. Quer dizer, as artes liberais seriam aquelas artes, aqueles conhecimentos que seriam dignos dos homens livres e não dos servos ou dos escravos. Ao passo que as artes mecânicas eram desvalorizadas e vistas como artes vis. Regina, se puder passar para o próximo. Aqui, né, uma ilustração das artes mecânicas, aqui seria uma sapataria, né? As artes mecânicas, elas eram vistas, então, como artes que não são nobres e nem devem ser praticadas pelos nobres, né? Não cabe a homens nobres, né? Eu sempre falo aqui em homens porque, enfim, era a concepção da época. Não era digno deles, né? Ficar lidando com coisas materiais, com coisas úteis, isso era visto como degradante. É verdade que aí no Renascimento e na época moderna, as artes mecânicas vão sendo cada vez mais valorizadas. E elas vão ser muito valorizadas por esses primeiros filósofos da modernidade. O Bacon, o Descartes, o Galileu, todos eles valorizavam muito as artes mecânicas, que era importante várias artes para adquirir conhecimentos, né? No caso do Bacon, ele tinha muito interesse nas artes mecânicas que diziam mais respeito à transformação das coisas. A gente vai ver que o fim do Bacon não é simplesmente alterar superficialmente a natureza, mas que o fim dele, o que ele visava com a natureza, com a filosofia da natureza, com a física, era de fato uma transformação estrutural da natureza. E ele tinha muito interesse nas artes mecânicas que diziam respeito a essas transformações, como a tinturaria, metalurgia, entre outras artes mecânicas desse tipo. Mas no Renascimento, na Idade Moderna, então, começa a haver uma valorização das artes mecânicas, por conta, enfim, de todo o contexto do mercantilismo, do comércio marítimo. Começam a surgir, no final da Idade Média, as corporações de ofício que regulamentam as artes mecânicas, que passam a dar alguma proto-legislação a essas artes, que organizam, né, esses ofícios, e também vão surgindo, pela primeira vez, tratados sobre essas artes mecânicas, como, por exemplo, a arte da arquitetura, da edificação do Leon Alberti, ou da remetálica do Agrícola, que foi, inclusive, uma obra importante para o Francis Bacon. Então, quer dizer, essas artes, elas vão sendo, ao mesmo tempo que elas vão sendo regulamentadas, vão sendo organizadas nas corporações de ofício, elas também vão começando a constituir matéria para esses tratados. Quer dizer, a dignidade delas, elas vão sendo progressivamente cada vez mais valorizadas. E justamente para o Bacon, então, ele vai inverter esse preconceito em relação às artes mecânicas, ele vai reverter essa concepção do Aristóteles, segundo a qual é justamente a inutilidade da sapiência, das ciências teoréticas que as tornam superiores, e é a utilidade, a subordinação a fins externos
que tornam as artes mecânicas, as técnicas, ciências, saberes subordinados e inferiores. Bacon vai dizer no Progresso do Conhecimento: o maior erro de todos é confundir ou situar indevidamente o fim último ou extremo do conhecimento, pois os homens entraram em desejo de saber e conhecimento, algumas vezes por curiosidade natural e apetite inquisitivo, outras para entreter seus espíritos com variedade e deleite, outras buscando ornamento e reputação, e algumas vezes para poder contradizer e vencer em matéria de engenho. Quase sempre por lucro e sustento, e poucas vezes para benefício e utilidade dos homens. Pois o que na verdade dignificaria e enalteceria o conhecimento seria que a contemplação e a ação estivessem mais íntima e estreitamente conjuntas e unidas do que tem estado. Então vocês vejam como o Bacon inverte o juízo aristotélico. Aquilo que dignifica a ciência é que a contemplação e a ação estejam conjugadas. Ou seja, o que dignifica a ciência é que, por meio do conhecimento, eu seja capaz de produzir coisas que são benéficas e úteis aos seres humanos. Então, o Bacon vai descartar todos os outros fins que, para ele, não são legítimos para o conhecimento. Para ele, o conhecimento ser um fim em si mesmo, pela mera contemplação, não é algo que dignificaria a ciência. Também não dignifica, ou não é o fim devido da ciência, a busca do lucro, nem tampouco a busca por vencer nas disputas e nas argumentações. Mas o fim da ciência é o benefício e utilidade dos homens. E como eu estava dizendo, o Bacon ele visa, de fato, transformar a natureza. Não simplesmente fazer algumas coisas úteis por meio de técnicas, né? Isso já tinha sido vislumbrado também pelo Aristóteles, de que eu poderia secundar a natureza em alguns aspectos por meio de algumas técnicas. Mas o ideal do Bacon é propriamente o ideal de transformação da natureza. Por isso eu achei que vinha bem a propósito colocar uma imagem de alquimistas operando, porque ele foi inspirado nisso pela alquimia, que é esse ideal de transformar um corpo num outro corpo totalmente diferente, com outras propriedades, como, por exemplo, transformar o ferro em ouro. Diz o Bacon no Novo Órgano, no início do segundo livro, o seguinte: engendrar e introduzir nova natureza ou novas naturezas em um corpo dado, tal é a obra e o fito do poder humano. E a obra e o fito da ciência humana é descobrir a forma de uma natureza dada ou natureza naturante. Estes são os vocábulos de que dispomos mais adequados para os fatos que apresentamos. Bom, aqui tem vários termos que exigiriam explicação. Talvez eu não explique exaustivamente, mas só para entender aqui o que é principal, é que quando Bacon diz que engendrar e introduzir nova natureza ou novas naturezas em um corpo dado, que esse é o fim do poder humano, é nisso que constitui o poder humano, ele está querendo dizer, né, com natureza, uma determinada propriedade. Por exemplo, ele vai chamar o calor de uma natureza, a brancura de uma natureza, o dourado de uma natureza. Ou seja, são essas propriedades que existem em vários corpos. E o que o Bacon visa com a sua ciência é que nós possamos descobrir a forma dessas naturezas. O que o Bacon entende por forma? Bom, forma é um termo muito carregado na história da filosofia. E o Bacon ele tem um entendimento de forma que é um entendimento bastante peculiar. Ele vai chamar de forma a operação pela qual se produz uma determinada natureza. Vou dar um exemplo.
Ele vai, na segunda parte do novo órgão, falar do método indutivo, né, que nós devemos não simplesmente observar ao acaso, a esmo, a natureza, mas nós devemos fazer experimentos e observações metódicas organizadas em tabelas, e vai dizer que, por exemplo, para descobrir uma natureza qualquer, né, a forma de uma natureza qualquer, como, por exemplo, de calor, eu preciso descobrir o que produz o calor. Ele vai chamar de forma do calor um movimento rápido e ascendente. Ou seja, o que ele está chamando de forma é, no fundo, uma receita para produzir uma natureza dada. É, no fundo, a causa pela qual uma determinada propriedade é sempre produzida. Então, se eu detiver esse conhecimento da forma do calor, que o calor é sempre produzido não pela luz, não por outras circunstâncias quaisquer, mas sim pelo movimento rápido e ascendente, eu vou ser capaz de introduzir o calor, uma nova natureza, num corpo onde ele estava ausente. Por exemplo, num corpo frio. Se eu for capaz de produzir esse movimento rápido e ascendente, acelerar as partículas desse corpo, eu sou capaz de produzir o calor. E o mesmo seria possível em relação a outras naturezas, como, por exemplo, o dourado, a dutibilidade. Então, se eu, por exemplo, soubesse como se produz todas as naturezas, todas as propriedades que estão presentes no ouro, eu seria capaz de pegar um outro corpo qualquer, um outro metal, e transformá-lo no ouro. Então, é esse que é o ideal do Bacon. Né? Não, é importante aqui dizer que a concepção de natureza que ele tem, a filosofia natural do Bacon, ela não foi a filosofia natural que se propagou depois, né? Ou que, enfim, que teve sucesso e tudo mais, porque a ciência que se propagou foi a ciência matematizada, primeiro pelo Galileu, depois pelo Newton, e não tanto essa concepção de natureza do Bacon, mas a concepção de ciência natural como algo que é operativo, que deve servir para a produção dos efeitos desejados, é algo que permaneceu. E essa concepção, né, de ciência como algo que deve servir para o bem-estar da humanidade aparece muito bem nesse frontispício, pena que ficou um pouco pequeno, da Nova Atlântida. Deixa eu ver se dá para... Não dá para aumentar, né? Mas acho que vocês devem estar vendo assim suficientemente. É muito legal esse frontispício, né? Não sei se vocês estão vendo aqui um monte de homenzinhos aqui do início do século XVII, com aquelas roupas, né? Mas cercados por vários eventos, por vários inventos científicos. Como eu disse, né, o Bacon idealiza esse estado, que seria um estado no qual os seres humanos vivem felizes e que tem como uma instituição central uma instituição científica, que é a Casa de Salomão. A Casa de Salomão é uma instituição que é financiada pelo Estado e que tem várias como se diz, agora me escapou a palavra, mas várias instalações, várias instituições subordinadas, várias casas de experimento, enfim, várias invenções. Aqui, não sei se vocês estão vendo, por exemplo, tem... Não sei se dá para eu apontar aqui. Se vocês estão vendo que eu estou apontando, não, né? Mas se vocês virem aqui à direita, né, tem uma... Aqui é a Casa de Salomão, aqui no alto, né? Aqui à direita tem uma pessoa com um carrinho carregando morango gigante. Né? Ou embaixo tem duas pessoas falando por uma espécie de telefone. Em cima tem alguém voando.
Tem vários inventos desse tipo, né? Mas vocês veem que o Bacon já estava pensando, por exemplo, nessa produção de frutos gigantes que nascem fora da época. Então, sim, coisas que são surpreendentemente modernas, né, e que nós fazemos, que se faz hoje em dia, já estavam lá idealizadas pelo Bacon, né? E uma última coisa, né, que eu queria dizer é que o Bacon, ele, diferentemente de outros filósofos modernos do início do século XVII, ele vai tomar não as matemáticas como modelo da ciência, mas sim as artes mecânicas. Porque em filósofos como Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, enfim, vários filósofos modernos, Newton, as matemáticas serviram como modelo para se pensar a filosofia, que a filosofia deveria ter o mesmo grau de rigor, deveria operar por meio de um método único, no qual as verdades são encadeadas uma após a outra e seguem uma ordem determinada. Enfim, vários filósofos do início do século XVII se inspiraram nas matemáticas como modelo para a filosofia. No caso do Bacon, ele tomou como modelo para o desenvolvimento da filosofia natural as artes mecânicas. Ele diz assim como nas artes mecânicas, por exemplo, na construção de um barco, as coisas começam de uma maneira precária, uma jangadinha, e depois, pela cooperação de muitos e por uma certa divisão de trabalho e propagação de uma geração a outra, as coisas vão se aperfeiçoando e melhorando. Também as ciências, a filosofia natural, deveriam parar de ser um comentário da filosofia aristotélica para passar a ser fruto da cooperação dos seres humanos. E nessa Casa do Salomão, ele vai idealizar uma certa divisão do trabalho, na qual alguns vão navegar e ver se descobrem invenções científicas, teorias científicas em outros países, outros vão fazer certos experimentos, outros vão recolher esses experimentos e vão sistematizar, outros vão ver se esses experimentos são bem-sucedidos e vão teorizar a partir desses experimentos. Depois outros vão, a partir dessas novas teorias, propor novos experimentos. Enfim, ele pensa num modelo de ciência que envolve essa cooperação e uma certa divisão de trabalho, por assim dizer. Que também é uma concepção bastante nova e moderna. E, bom, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Tem também um pouco isso da fortuna crítica, vou falar em 2 minutos, que é uma coisa curiosa, que o Bacon, na modernidade, foi um filósofo muito elogiado, que foi visto como um modelo por muitos filósofos, mencionado por muitos filósofos, né? No caso do Descartes, lá no Discurso do Método, de 1637, a última parte vai ter um viés muito baconiano. O Descartes vai dizer que é preciso fazer experimentos e que esses experimentos precisam da contribuição de muitos, enfim, vai ser uma passagem que vai lembrar muito Bacon. O Hobbes vai retomar o Bacon também, dizendo que a ciência é poder, ele vai citar, só que sem dizer que é do Bacon a frase. O D'Alembert e o Diderot vão retomar a classificação dos conhecimentos que o Bacon faz lá na enciclopédia. E, por fim, o Kant, na Crítica da Razão Pura, vai dizer que o Bacon foi aquele autor que foi o responsável, foi aquele que fez com que as ciências naturais enveredassem pelo caminho da ciência propriamente. Porque o Bacon teria sido o primeiro a ver que a razão humana só descobre aquelas coisas que ela mesma constrói. Ou seja, ele está se referindo ao fato de que o Bacon teorizou muito a respeito dos experimentos
e dizendo que a experiência ela precisa ser controlada. Quer dizer, eu preciso saber o que eu estou buscando e organizar os experimentos, a experiência, para fazer a natureza responder às minhas interrogações. E por isso que o Kant vai, inclusive, dedicar a crítica da razão pura, a segunda edição, ao Francis Bacon. Mas, curiosamente, né, no século XX, entre outros, o Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, vem no Francis Bacon o arauto da razão instrumental. Quer dizer, dessa razão que levou a grandes catástrofes. Não uma razão orientada por fins éticos, mas uma razão que visa somente dominar a natureza e também fazer com que os seres humanos dominem outros seres humanos. O Adorno e o Horkheimer, eles não consideram tanto o fato, né, de que o Bacon pensou que o tempero da ciência seria a caridade e que a ciência deve estar sempre em favor do bem-estar humano. Então, acho que, por exemplo, dificilmente, acredito, né, mas é só especulação, dificilmente acho que o Bacon endossaria, por exemplo, uma transformação tal da natureza que colocasse a própria sobrevivência humana em questão. Acho que ele não aprovaria, por exemplo, um tal desdobramento da ciência, mas a ciência ela tem que ser sempre temperada pela caridade. Então, Bacon ele não defende um progresso pelo progresso, mas um progresso que visa um estado melhor da humanidade. Bom, então era isso, né, que eu queria apresentar a vocês. Como eu disse, não fiz um panorama da filosofia moderna, me concentrei aqui no Bacon, mas como eu acho que é um filósofo muito emblemático da modernidade e muito importante para a concepção moderna de ciência e a concepção contemporânea de ciência, achei que valeria a pena a gente se focar nele. Parabéns. Muito obrigado pela excelente apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui eu estou na parte externa, podem passar aviões perto, vento, né? Bom, acho que a gente tem ainda tempo para fazer um debate com perguntas, né? A Naila está aí, vai tentar organizar. Vocês podem fazer as perguntas ligando a câmera, o microfone, falando ou colocando no chat. Perguntas tanto sobre a exposição, e eu me animo a dizer sobre outros filósofos também da modernidade, né? Que a Celi, ela só falou de um, mas tem a tese que ganhou o prêmio sobre Leibniz, né? Tem um trabalho sobre Hobbes também. Então, não precisamos nos restringir, mas com essa exposição e com esses temas que foram colocados, eu vou passar a palavra para a Naila e tentarmos organizar aí algumas perguntas. Tá? Muito obrigado, Celi, mais uma vez. Obrigada a vocês pela atenção. Gente, o professor Pablo, ele colocou o link de novo para a lista de presença, se vocês não assinaram, né, não fizeram o coisa, vocês podem estar fazendo de novo. É pelo link, Regina. E quem tem perguntas para fazer para a professora Celi, pode levantar a mãozinha que tem no chat, que eu vou estar falando. Flávia, você pode falar? E acho que está sem som. Você está ouvindo ou não estou ouvindo a Flávia? Flávia? Não. Acho que a Flávia não está conseguindo.
O som não está Falar, saindo. mas ela digitou aqui no chat. Ela pediu para a professora falar um pouco sobre a teoria dos ídolos. E é isso. Ah, perfeito. O Bacon, né, ele desenvolve bastante essa teoria dos ídolos no primeiro livro, do Novo Órgão, e que ele vai entender, né, como os obstáculos para a aquisição do conhecimento. E ele vai fazer uma extensa lista, né, desses erros, desses preconceitos, dessas tendências que atrapalham na aquisição do conhecimento, e vai classificar em 4 tipos de ídolos diferentes. Os ídolos da caverna, que dizem respeito à constituição da natureza humana. Os ídolos da tribo. Não, peraí, agora me deu uma confusão aqui, se estou falando certo. Os ídolos do foro, os ídolos da tribo, os ídolos da caverna e os ídolos... Nossa, esqueci aqui momentaneamente. Só um instante. E os ídolos do teatro. Os ídolos do foro dizem respeito à linguagem. E aí, então, por exemplo, termos mal definidos que induzem ao erro, termos de coisas que não existem, que também induzem a erros. Os ídolos do teatro, e são os ídolos, os obstáculos provenientes, os preconceitos provenientes das teorias estabelecidas. Então, aí ele vai muito se referir, por exemplo, à filosofia aristotélica, como o seu modo de procedimento como fonte do erro, porque Aristóteles partia de poucos casos e já estabelecia leis gerais, e a partir disso ia deduzindo todo o restante. Mas ele também vai falar de outros autores, vai falar de Platão, entre outros, que erraram por diversas razões. Vai falar dos ídolos da tribo, que diz respeito, aí sim, à humanidade. Quando eu fui apresentar, falei da caverna, mas os ídolos que são referentes às qualidades humanas, em geral, são os ídolos da tribo. E que são, né, ele vai falar que são as diferentes tendências que nós temos, ou tendência para generalizar demais, ou para fazer o contrário, de especificar demais, mas mais que ele vai insistir muito é sobre a fraqueza dos sentidos humanos. É uma coisa que eu acabei não falando aqui, é que o Bacon vai falar que o novum órgão, que se estabelece em oposição ao órgão aristotélico, é algo necessário, porque para ele os nossos sentidos são fracos demais para investigar a natureza sem auxílios, sem método. Porque ele vai dizer assim, a maioria dos processos naturais ocorrem por meio de processos que são invisíveis aos olhos, porque são processos pequenos demais, e a gente não poderia visualizar diretamente. Então, ele vai falar que um dos ídolos da tribo mais importantes é essa fraqueza dos sentidos. E aí ele vai falar dos ídolos da caverna, que aí sim são os erros que dependem da constituição de cada um. Então, são tendências que algumas pessoas têm, outras... Enfim, né? Ele vai fazer um extenso catálogo, ele vai enfatizar, por exemplo, como as paixões e as emoções afetam muito na busca do conhecimento. Isso é um ídolo da tribo, por exemplo. E ele vai, então, enumerando, né, todos esses. Mas é uma parte relativamente extensa aí da primeira parte do Novo Órgão.
Aí só uma coisa, né? Ele fala em ídolos em contraposição às verdadeiras ideias. Ele usa ideia num sentido ainda pré-moderno, que depois o Descartes vai chamar de ideia aquilo que a gente concebe mais como ideia, né? Algo que está na mente. E o Bacon ele ainda usa ideia no sentido de algo que está no entendimento divino. E ele vai chamar de ídolos em contraposição às ideias. Muito bom. Mas alguém tem alguma pergunta, algo a falar? Não? Então, obrigada, Flávia. O professor vai falar alguma coisa? Pablo? Eu estou pensando aqui. Queria ver se mais alguém quer perguntar antes, né, do pessoal. Entendi. Eu não entendi a diferença de ídolos e ideias na concepção dele. As ideias têm esse campo do divino, né? Elas surgem daí, e os ídolos não seriam ideias, seriam... Seriam falsas imagens Uhum. que atrapalham na aquisição do conhecimento. Deixa eu ver se eu... Seriam tipo preconceitos, tipo... Preconceitos, mas não só preconceitos, né? Porque ele vai falar de preconceitos, principalmente no caso dos ídolos do teatro, que são provenientes das teorias aceitas, mas ele, além dos preconceitos, ele vai falar muito das tendências, ou também das fraquezas, como nesse caso aí dos sentidos, que são muito fracos, ou são insuficientes, a acuidade dos sentidos é insuficiente para descobrir o que de fato acontece na natureza, ou tendências, né? Devido às nossas paixões, ou às nossas preferências, nós queremos que o conhecimento confirme aquilo que a gente quer, né? Ele vai falar muito disso também. Ele chama de ídolos esse tipo de... Tudo isso de ídolos. Tudo isso de ídolos. Eu queria até achar que a passagem na qual ele fala, faz essa contraposição entre ideias e ídolos. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Essa passagem, esse aforismo no qual ele vai contrapor as ideias aos ídolos, eu não estou achando assim rapidamente, né? Mas é isso, assim. Obrigada. Paulo levantou a mão. Olá, muito bem. Vamos ver se eu consigo. Professora, durante a sua palestra, a senhora disse que a ciência do Bacon, ela é assim, ela está bem alinhada com a ciência que a gente pensa atualmente. E a minha pergunta é assim, e o propósito do conhecimento do Bacon, assim, ele está alinhado com o conhecimento que a gente produz atualmente? E assim, visando que está tendo esse encontro da cúpula em alguns países hoje em Belém, né? Gostaria que a senhora se manifestasse, falasse um pouco assim, tomando a atualidade, os dias atuais, como referência. Sim. Obrigada pela pergunta. Sim, a concepção de ciência que ele está pensando é justamente essa que possa fazer diferença na vida das pessoas, por assim dizer. Mas não uma ciência que, pelo menos a meu ver, não é isso que ele está defendendo, que transforme a natureza a tal ponto, de uma maneira tão desenfreada,
que essas transformações se voltem contra os próprios seres humanos, né? Mas o que ele está pensando é justamente numa ciência que permita o prolongamento da vida. Sem dúvida, prolongamento da vida é um dos principais fins, né, que ele visava. Não é à toa que ele fala, o exemplo que ele vai dar de natureza, que ele vai investigar, é o calor, porque ele se concebia na época que era o calor, que era o princípio vital, então a produção do calor poderia prolongar a vida. E que também, enfim, sirva para uma vida mais confortável em geral, né, com mais comodidades. Como isso, né, a produção de um morango gigante que possa alimentar as pessoas, mesmo fora da época. Uma ciência que possa produzir vacinas e assim por diante. E que possa, né, no caso do clima, eu acredito que sim, se ele estivesse, porque ele não vivenciou essas transformações climáticas, né? Ele estava pensando nisso, assim, como produzir uma fruta fora de época, essas coisas, mas não pensando, assim, que a transformação seria tanta que se voltaria contra os próprios seres humanos, mas aí a ciência também poderia buscar soluções, né, para isso. Obrigado. Flávia agradeceu pela explicação. Ela não está podendo falar, disse que parece que o microfone, ela está sem microfone, mas ela agradeceu. Professor Pablo? Eu ia um pouco na linha do que o Paulo perguntou, né, fazendo aqueles anacronismos que eu acho que esses eventos ou essas exposições têm também esse lado, né? A gente pode incursionar no detalhe do texto, na exposição, vamos dizer assim, análise conceitual e voltada para os livros e para aquela época e fazer o exercício de pensar, bom, tudo bem, ele estava falando isso naquele momento que era início do século XVI, né? No meio do século XVI, contemporâneo do Descartes, do surgimento da ciência, e um pouco, talvez, o que já fizeram Adorno e Horkheimer, que você falou, né? Acusar ele de ser, estar na origem da ciência instrumental. E, na verdade, assim, o que eu penso, o que eu gostaria de pensar junto com vocês, é esse papel da ciência, né? Se de fato é possível esse poder todo que se dá à ciência, como o Bacon diz, uma ciência financiada pelo Estado, que quando juntamos, claro, aí tem que entender talvez o movimento, né? Se a gente pensa, bom, tinha as disputas medievais, tá? Tinha a filosofia aristotélica, isso a gente pode pensar no próprio percurso que nós fizemos, né? Com Gil Franco, falando dos pré-socráticos e das ciências matemáticas, como eles viam aquilo, o momento das disputas medievais. Então, claro, a crítica nesse momento faz todo sentido, né? Vamos deixar de falar disso e de apenas contemplar e pensar em uma forma de conhecimento que nos permita utilidade, o benefício para os homens, né? Para os seres humanos. O Descartes também queria isso. Mas a progressão que teve, por isso eu falo que o anacronismo é um pecado que a gente tem que cometer para poder fazer alguma pergunta ou alguma reflexão atual, passa pelo século XX, que é a nossa visão, que vai transformar tudo isso, né? Mas não impede da gente pensar e tentar extrair um pouco mais de suco dessas questões, né? Por exemplo, a ciência que cria uma bomba como a bomba atômica, e o uso é contrário, quer dizer, em benefício de alguns homens e não de outros. Então, a gente começa a perceber que é difícil essa universalização, dizer, uma ciência financiada pelo Estado para todos os homens, né? Aí também
as mulheres. Ele teve a delicadeza de dizer, bom, na época não incluía as mulheres, mas hoje em dia isso já é um problema, inclusive numa aula de filosofia, falar dessa forma, né? Então, tirando os anacronismos, ou talvez pensando neles como obstáculos que a gente precisa contornar, que tipo de reflexão a gente pode tirar hoje, né? Vou dar mais um exemplo do morango gigante, porque eu acho que esse aí foi fantástico estar ali no desenho, né? Os transgênicos, né? Claro, é importante você ter, por exemplo, até os bois, né? Os bois, eles são animais muito grandes, aqueles que a gente come, que talvez na origem sejam para força, né? Diferente das vacas de pastoreio, de outro tipo de animal mais voltado para alimentação, mas o boi, ele é muito maior e alimenta muito mais pessoas, e aqui no Brasil, eu penso nisso, é fundamental que seja grande, né? Mas no final das contas, essa tentativa, essa ideia, né, de utilidade, acho que esse é o problema, né? A utilidade, ela é muito escorregadia, ela traz aquela coisa do desejo, de querer também... Estou tentando formular a pergunta, estou tentando pensar, né? O fundo é isso que eu quero que vocês também aprendam a fazer. Não tem uma pergunta que a professora sabe ou não sei o quê, mas tentar pensar, e isso demora um tempo, né? Então, Celi, você consegue pensar junto comigo essas questões, né? Da bomba atômica, do morango gigante, e aí, um pouco mais ainda, a inteligência artificial ou a própria tecnologia, você falou a palavra tecnologia no momento da exposição, e eu aí já me agarrei disso, né? Falei, bom, então a gente vai chegar no futuro ou no presente, que é esse momento no qual nosso desejo de facilitar as coisas, sempre ponho esse mesmo exemplo, a gente está fazendo a aula graças à tecnologia, né? A Vivo, por se estiver ouvindo alguém, cortou minha internet hoje, no dia da aula, e eu desesperado, ainda bem que o condomínio tem outra marca, que eu vou trocar, tá? Internet, porque não funcionou. Mas, apesar de permitir-nos fazer o trabalho, nos domina, né? Então, um pouco como Blade Runner, né? Os ciborgues, essas inteligências e robôs do futuro, que eu acho que também era um dos desejos, né, do Bacon e Descartes, né, de autômato, né, a criação de alguma coisa do tipo, que nos ajude, mas aí não sei se vai nos ajudar ou vai nos submeter. Então, assim, essas são minhas questões, eu queria que você dispor do tempo, né, para pensar sobre isso também. Perfeito. Eu acho que o próprio Bacon, não estou dizendo que eu endosse as reflexões dele, não é isso, né? Até porque não se trata disso, né? De concordar ou não. Mas eu acho que ele traz alguns elementos interessantes para esse debate, a despeito, né, do que o Horkheimer e o Adorno, como eles retrataram, né, o Bacon. Eu acho que o Bacon ele faz bastante essa discussão. Ele é um dos primeiros a fazer essa discussão. Qual que é o fim da ciência? E não se trata de uma mera utilidade neutra, não é uma mera capacidade de produção de efeitos, mas que tem que ter sempre esse horizonte ético da caridade. Então, por exemplo, né, no caso da bomba atômica, evidentemente foram os desenvolvimentos da ciência e da tecnologia que permitiram que a bomba atômica fosse construída, né? Mas para o Bacon isso seria infringir completamente o fim da ciência, porque isso é para o mal-estar, né, da humanidade, não para o bem-estar. Então, eu acho que ele nunca pensou numa neutralidade da ciência desse tipo, mas ele sempre pensou a ciência como um projeto político e com um horizonte ético. Por isso que é algo que deve ser financiado pelo Estado e tudo mais. Quer dizer, os fins da ciência são determinados de fora da ciência, né? Não é assim simplesmente um progresso
desenfreado, ou um progresso pelo progresso. Mas é um progresso que ele tem que ser orientado para fins que estejam ligados ao bem comum, né? Agora, de fato, eu não sei se também, né, como ele pensa ali na Nova Atlântida, nessa instituição, né, científica, como ficaria a relação com outros países ou com a humanidade como um todo. São questões que acho que ele até delineia, mas não desenvolve. Ele fala assim, o país está lá em segredo, né? Não se mostrou a outros, por exemplo. Eu não sei como é que ficaria isso, como as reflexões sobre a razão de Estado entram aí também. Então, tem uma dimensão política e uma dimensão ética bastante carregada nessa reflexão sobre a ciência. Não é jamais algo neutro mesmo. Bom, muito obrigado. Antes de passar a palavra a Regina, eu ouvindo agora a Celi, como sempre faço, né, recomendar filmes. Esse que eu vou falar, acho que a maioria já deve ter assistido, mas é o Oppenheimer, né, que Oppenheimer, a questão da bomba atômica, foi aquele cientista que teve, junto com Einstein, que também caiu fora, as ideias, né? Só que ele nunca... Bom, não vou fazer um spoiler do filme, mas vocês vão ver a situação e a gravidade da vida dele diante da ignorância de como estão sendo usadas as suas ideias, né? Até aqui você chegou. Obrigado. Pronto. Então, esse também é um problema, né? Que o cientista, ele está a serviço do Estado, falou agora, a razão é do Estado, são tão poderosas, né, que o próprio cientista ele também faz parte dessa marionete que, bom, o capitalismo e o sistema político nosso não nos permite superar, né? Muito menos nós vamos conseguir sair daí, mas até o poder da ciência está submetido ao poder político, econômico, né? Bom, tem aí a Naila que vai organizar a fila. Só fazendo um adendo, né, também, o Galileu, né, quando ele desenvolveu o telescópio, a partir de algumas notícias que ele tinha, né, que ele desenvolveu assim do nada, né, ele tinha notícias de outros telescópios inventados, e aí ele desenvolveu um telescópio, e aí a primeira coisa que o governo de Veneza quis fazer foi usar esse telescópio para fins militares, né, para ver se os inimigos estavam chegando ou não. É por isso que a contemplação de Aristóteles talvez seja melhor, né? Ficar só contemplando as estrelas com o telescópio e não buscar a utilidade de criar as armas. Mas, enfim, isso a gente aprende sempre tarde demais, né? Como diz o Visconti. Regina, a palavra é toda sua. Obrigada, Naila. É que o professor Pablo estava formulando o pensamento dele e me veio à mente que eu assisti agora esse final de semana o filme Frankenstein, né? E na minha cabeça eu até fiz assim uma ligeira crítica, né, ao Francis Bacon com relação a esse poder da ciência, né? Tudo bem que o Frankenstein é uma obra fictícia, né? Mas assim a gente pode pensar filosoficamente até na potência, né, no poder da ciência em relação à potência da natureza, né? Que no meu entendimento ela é infinitamente maior, por mais ciência que exista, eu acho que a natureza ela tem a ciência ela tem alguns limites, né? Então eu só queria dar como exemplo o Frankenstein, porque isso para mim veio muito forte à mente. E obrigada pela exposição, viu, professora? Mas aqui também temos uma médica que faz coisas tipo Frankenstein, troca o ombro, troca a perna, né? Troca um osso pelo outro. Então, isso aí, a ciência médica também entraria nessa
coisa da utilidade, né, de um suposto benefício que às vezes funciona e tem limites, né? Não sei se você ia falar sobre isso. Tá sem... silenciaram você hoje, Flávia. Tira o fone. Não tem... Ah, não tem. Bom, que pena. Digita no chat que eu falo. Então, Davi, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Então, primeiramente, agradecer à professora Celi pela bela exposição e por ter aceitado o nosso convite. Eu sou muito grato, professora. E, falando de Bacon, eu recordei da minha primeira aula de Sociologia do ensino médio, no primeiro ano. E a professora, que eu acho que era formada em matemática, começou falando dele e disse logo: saber é poder. E é uma simples pergunta que eu quero fazer, talvez boba e tal, mas assim, se o saber é poder, quem realmente controla, segundo Bacon, essa filosofia do saber? É o Estado ou é de fato as pessoas, a sociedade, de certa forma? Bom, deixa eu pensar aqui, assim, esse poder é dos cientistas, né? Mas como a gente viu para o Bacon, ele tem o ideal, né, de um projeto político que passa, né, pelo desenvolvimento das ciências. Enquanto uma instituição, por exemplo, a instituição da Casa do Salomão, seria uma coisa coordenada, né? Não seria uma coisa individual, mas seria um empreendimento coletivo, por assim dizer, né? Até porque a ciência, para ele, não dá para fazer sozinho, não é possível fazer sozinho, né? Porque envolve a coleta de muitos dados, então tem que ter a colaboração de muitos. Então, digamos assim, esses fins teriam que ser estabelecidos, então, pela instituição, pela coletividade, que pode passar aí pelo controle do Estado, certamente. Ele não chega a desenvolver esse ponto. Então, é até difícil, assim, de saber, assim, né, ao certo. Obrigado. Acho que acabou, né? As perguntas, as falas. Professor, deixa eu ver aqui, a Flávia digitou. A Flávia hoje está cancelada pela tecnologia, né? Mas nós estamos no horário, Naila, 9 horas já, e eu queria agradecer, então, a professora Celi pela generosa participação aqui, dizer que nós vamos divulgar essa aula no canal do YouTube, né, posteriormente, e fazer uma cartilha com os textos, né? O Davi está ficando afiado, né? Primeira vez que eu escuto você falar uma pergunta assim ao vivo, né? Parabéns. É ele que está a cargo também do projeto como bolsista. Eu não tinha apresentado no início, mas todo mundo já conhece aqui. Hoje não ia vir, mas aí acabou também conseguindo participar. E, bom, eu queria pedir para todo mundo ligar a câmera, quem ainda não ligou. Vou dar 10 segundos para isso, porque a gente não tem a noite toda, para fazer uma foto, um registro da sessão de hoje, que a gente também publica essas imagens no Instagram.
Tá? Convidar todo mundo a participar do Instagram. Quem está presente, mas não assinou a lista, pode assinar, pode se inscrever. Quem não está inscrito pelo SIGA, no final vai ter o certificado lá. Então, agora sim, vamos para um sorriso, tirar uma foto. 1, 2, 3. Pronto. E eu passo a palavra para a Celi, não sei se você quer complementar, falar mais alguma coisa, e se não, obrigado, né? Obrigado a todos e a todas, e a gente, próximo mês, agora vai ter um tempo para descansar ou para finalizar o semestre, mas no dia 10 de dezembro seria a nossa última aula com a professora Giovanna Temple sobre filosofia contemporânea, professora da UFRB. E os encontros das quartas-feiras quinzenais continuam com aqueles que são grupo permanente do GEP. Tá? Muito obrigado, Celi. Passo a palavra para você. Eu queria só agradecer a você, Pablo, você, Davi, a Naila e a todos vocês pela atenção. Então, gente, é isso. Muito obrigado, boa noite, bom jantar para todos e nos vemos nos próximos encontros. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada.